uma criança no colo, e uma irmã falou atrás: cuidado, hein? Olha, se o demônio, se o diabo vir empurrar um de vocês, vocês podem cair lá embaixo. Será isso possível? Nós estamos andando assim no lugar, de repente o demônio vir empurrar a gente? Os demônios, para agirem, eles precisam estar dentro de um corpo. Ele pode entrar numa pessoa, aquela pessoa ficar possessa e agir, atuar contra outra pessoa. Mas como um ser espiritual agindo no mundo invisível, ele não é matéria, ele é espírito. Então ele não pode te tocar, ele não pode te empurrar. Ele pode usar uma pessoa para fazer isso. É por isso que eles querem de todas as formas entrar no corpo das pessoas. Porque ele entrando no corpo de uma pessoa, ele pode usar violência, ele pode agir no mundo material, o que ele não pode fazer com um ser espiritual. Ele pode influenciar, ele pode assustar, ele pode até fazer pessoas verem o vulto dele, mas ele não pode tocar sendo espírito. Então, é claro que naquele dia alguém falou para ele: não, fica tranquila, o diabo não pode fazer isso, o diabo não vai empurrar ninguém. Já pensou, senão o que causaria no mundo material? Se sendo um espírito, não matéria, ele já causa destruições, imagine então se ele pudesse agir no mundo material como ser material e não espiritual. Então, queridos, pela misericórdia de Deus, graças a Deus, esses anjos caídos mais terríveis, eles estão reservados e guardados em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Aí o versículo 7 vai falar que de modo semelhante também, Sodoma e Gomorra, as cidades em redor, que se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais, estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. Olha, aqui fala que a principal causa da destruição dessas cidades, Sodoma e Gomorra, e elas foram totalmente destruídas, uma chuva de fogo e enxofre caiu do céu. Isso os geólogos até hoje, eles comprovam, porque a região do Mar Morto, a região mais baixa da terra, a região mais concentrada em sal, sabe por que aquele mar é assim? Ele é concentradíssimo em sal. Ali não há vida, não há vida. As águas são tão densas que até uma pessoa que não sabe nadar, ela boia facilmente naquelas águas. Tem gente que lê jornal numa posição meio aqui, assim, quase que sentada na água. Tão densa que é a água, não tem vida. O Mar Morto recebe as águas do Rio Jordão correm para o Mar Morto, mas o Mar Morto não distribui essas águas. É a região de maior profundidade da terra, a região mais baixa da terra. Mar Morto. Agora, dizem os entendidos que exatamente ali na região do Mar Morto, que antigamente existiam as cidades de Sodoma e Gomorra, que foram soterradas pelo fogo e enxofre que Deus mandou do céu. Ali ficou tão concentrado de fogo, de enxofre, criou-se aquele mar, praticamente separado dos demais mares, pequeno golfo, uma pequena ligação com os demais, mas não chega a dar vazão. E ali então, aquele mar é a região onde antes havia duas cidades, a cidade de Sodoma e Gomorra, soterradas. Por isso que ali a grande concentração só lembram que a esposa de Ló, habitante daquelas duas cidades, ao olhar para trás quando a cidade estava sendo destruída, ao invés de subir para o monte, fugir com seu esposo, as filhas, ela olhou para trás como que se dissesse: mas bem, será que nós temos que ir mesmo? Bem, nós vamos deixar nossa casa, bem, nós vamos deixar nossos bens, nós vamos deixar nosso lugar, será que temos que ir? Ela titubeou, e na cara de titubear, veio a chuva de fogo e enxofre, e ela foi transformada no quê? Numa estátua de sal. Quer dizer que havia sal no meio daquele fogo e enxofre.
Daí porque comprova-se que a região do Mar Morto é onde existiam essas duas cidades, e ali é uma grande concentração de sal. A Bíblia sempre tem razão. Por mais que os céticos, os incrédulos, eles tentam negar a veracidade da Bíblia, homens estudiosos, geólogos, arqueólogos, outros cientistas, quando descobrem esses fatos. Outro dia, inventaram um superpotente computador que ele regredia, ele fazia o calendário voltar até os primórdios, até o início da contagem dos dias, meses, anos, horas que hoje nós temos. Sabe, um computador capaz de voltar até o início do calendário, contando dia por dia, hora por hora, de todos os tempos do início até aqui. Fizeram esse programa aí, os entendidos no assunto. Só que eles perceberam que na contagem de horas, por exemplo, nosso calendário inicia-se no nascimento de Cristo. Nós tínhamos antes de Cristo um calendário. Aí Cristo nasceu e iniciou-se um novo calendário, que é o calendário que nós temos hoje. O calendário AD, que significa Anno Domini, o ano do nascimento de Cristo. Aí eles fizeram a contagem, olha, o programa, o computador funcionou. E nós conseguimos fazer a contagem das horas, desde o início da implantação do calendário. Nós percebemos que a contagem de anos está certa. A contagem dos meses também está certa. A contagem das semanas está certa. Mas na contagem das horas deu uma falha. Não é possível. Aqui nós temos horas a menos na contagem do tempo. Aí, ó, resumindo tudo, foram concluir que eram as horas do dia em que Deus parou a terra. Não teve aquela batalha que Josué e seu exército estavam enfrentando contra outro exército, e o dia ia escurecendo, fazendo-se noite, e eles não poderiam vencer aquela batalha à noite, eles precisavam da luz do sol. O que Josué falou? Sol, detente em Gibeon. Lua, fica aí onde você está, em Aijalon. Diz o relato bíblico que o sol parou. Isso é uma prova de que a Bíblia é um livro verdadeiro. Porque se fosse um livro falso, forjado, o autor do livro de Josué ia escrever assim. Josué ia escrever assim: e naquele dia a terra parou de girar em sua órbita. Ora, eles não tinham esse conhecimento. Para eles, os antigos, era o sol que se movia. Mas nós sabemos que o sol ele não se move, o sol fica parado. Quem gira em torno da sua órbita é a própria Terra. Não é mesmo? Os astros estão nos seus devidos lugares, Sol, Lua, e a Terra vai girando. Enquanto ela está voltada para o Sol é dia. Enquanto ela está voltada para a Lua é noite. Enquanto essa parte da Terra está voltada para o Sol, outra parte está voltada para a Lua, e lá é noite. Então, diz o relato bíblico que o sol parou. Mas na verdade não foi o sol que parou. Deus atendeu, Deus na simplicidade, atendeu a Josué na sua simplicidade. Ele orou: sol, pare. Porque para ele era o sol. Aí Deus responde a oração de Josué, fazendo a terra parar. Deus segurou a terra, e não o sol, ele segurou a terra. E aí o dia permaneceu claro, até que eles vencessem a batalha. Aí os contadores do tempo perceberam que faltavam algumas horas, e eram exatamente as horas daquele dia que Josué havia orado e a terra parada de girar em sua obra. Eles mataram a charada, exatamente era a contagem. Mas faltava ainda mais um pouquinho de tempo. Faltava um pouquinho de tempo. Aí entrou outro teórico no assunto e falou: peraí, somando-se a contagem das horas que a terra parou de girar em sua órbita na batalha de Josué, não confere ainda? Não, ainda falta mais um pouquinho de
tempo. Aí o teólogo vem conversando: peraí, houve outro homem que orou. Ele orou pedindo também para que a sombra do relógio de Acás, que marcava a hora no chão, declinasse uma certa quantia de tempo. Vocês lembram quem foi esse homem? Isaías? Não foi Isaías. Se eu não me falha a memória, Ezequias. Falhou a memória agora. Está no livro de Isaías também. Está no livro de Isaías. Mas foi um rei que estava doente, enfermo. Deus o curou, usou o profeta. Ezequias mesmo, né? Ezequias. E o profeta, se eu não me engano, foi Isaías, isso mesmo. Isaías foi o profeta, Ezequias foi o rei que foi curado. Aí, lembra que Ezequias faz aquela oração com o rosto voltado para a parede, diz: Senhor, mas eu tenho te servido durante todos esses anos, agora eu recebo uma sentença de morte. Ele havia recebido uma sentença de morte, não tinha mais jeito. Mas aí, através daquela oração, Deus fala assim: olha, tá bom, eu vejo a tua oração, vou te dar mais 15 anos de vida. 15 anos de vida para quem estava sentenciado à morte. Tempo bom, hein? 15 anos. Aí Deus falou: para confirmar, realmente você vai ter esse tempo de vida, que eu ouvi a oração, como prova, eu vou fazer com que o relógio da casa era um relógio que marcava as horas no chão. Vocês já viram um relógio de chão que marca as horas pela sombra? Os tempos antigos eram assim. Quando eu fui lá com a pastora Sandra em Poços de Caldas, eu tive a oportunidade de ver um relógio desse no chão. Quem já foi para lá ou em alguma cidade que tem, sabe. É um relógio desenhado no chão. Nesse, no caso, tinha flores, era como se fosse um jardim. E conforme o dia ia passando, a sombra ia declinando. E a sombra parecia como se fosse um ponteiro ali no relógio, que a sombra ia marcando a hora assim, ó. É interessante, é um relógio de sombra. Então, Deus falou: olha, Deus usou o profeta para falar a Ezequias: olha, para confirmar isso aí, que eu te dei a cura, que eu ouvi a oração, vou fazer um fenômeno ao sobrenatural. O relógio que marca, o relógio da casa que marca as horas, a sua sombra vai declinar uma certa quantidade de tempo. E era exatamente esse tempo da declinação da sombra do relógio da casa que faltava para contarem dos anos, horas, dias, meses, daquela super máquina, aquele super computador, aquele super programa de avaliar o calendário desde o início dos tempos até agora funcionasse. E deu certo. Fala: olha só, a Bíblia sempre tem razão. Então, assim como na Bíblia estão registradas as passagens em que a terra parou o dia, o sol, a sombra do relógio declinou outro dia, somando-se esses dias, essas horas nesses dias, dá exatamente a quantidade de horas certíssimas, desde o início da marcação das horas, dias, meses e anos até os dias de hoje. Então a Bíblia sempre tem razão. Mas voltando lá ao nosso texto, então, eu estava falando das cidades de Sodoma. Nós já vamos terminar já mais 5 minutinhos para a gente concluir aqui no versículo 8, e depois nas próximas semanas a gente continua. O versículo 7 fala que de modo semelhante a esse, Sodoma e Gomorra, as cidades em redor, se entregaram à imoralidade, a relações sexuais antinaturais, estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. Então, nos tempos antigos, Deus destruiu 2 cidades, Sodoma e Gomorra. Por quê? Por causa da imoralidade. E nos dias de hoje não deixa de ser diferente. Agora, alguém pode perguntar: mas por que, pastor, Deus não destruiu ainda São Paulo, Rio de Janeiro, as grandes cidades que não perdem nada com a Sodoma e Gomorra na questão da imoralidade? Vocês sabem do último desenho que a Disney está para lançar? Já estão sabendo, né? No desenho, se eu não me engano, lá 2 fadas, Branca de Neve, Cinderela, se beijam. Para aqueles que sempre criticaram quando a gente falava da Disney, não, que isso, vocês vê demônio em tudo, vocês vê demônio onde não existe demônio. Mas olha, desde 20 anos atrás, eu acompanho os desenhos da Disney. Eu tenho visto
visto nos próprios olhos. Desde aquele desenho tão inocente, Bernardo e Bianca, a imagem do aviãozinho de lata de sardinha passando na frente dos prédios já mostrava uma mulher com os peitos nus, seios nus, na janela de um dos edifícios, e a imagem foi comprovadamente vista em câmera lenta. E outras coisas mais, mensagens ocultas, subliminares, vistas apenas no subconsciente. E assim, muitas vezes vista só pelas crianças que têm uma sensibilidade maior. As crianças têm uma sensibilidade para as coisas humanas, bem maior que a gente. E há 20 anos atrás a Disney transmitia mensagens ocultas, escondidas. Hoje não é, aos olhos não precisa mais esconder. Põe lá duas personagens do sexo feminino se beijando e normal, sem nenhuma censura. E esse desenho é para quem? Para as nossas crianças, para que as crianças já cresçam entendendo que isso é normal, que não deve haver preconceito. Homem com homem, mulher com mulher, tudo é normal. Como a Globo está cansada de passar essa mensagem, é normal para o mundo. Então tome cuidado com os desenhos que crianças assistem, né? Meu netinho, ele sempre gosta de um desenho que assina com umas musiquinhas, 3 palavrinhas, né? Toca várias musiquinhas, desenhos mostrando a Bíblia. E aí um dia ela fez uma experiência. Ela parou de passar esses desenhos bíblicos, aí pôs o daquela galinha pintadinha. Na mesma hora que entrou o desenho, o menino já deu um grito, como se ele tivesse visto alguma coisa. Então, com certeza, está aqui, ó. Aí, ó. Aí, ó. Essa imagem é de um filme novo da Disney para crianças. Vamos ficar ligados, se for possível, enviar para mais grupos um alerta. Aí, ó. 2 meninas, aí, ó. Olha lá, tá aí? 2 meninas se beijando no desenho infantil. Para criança, vê se isso pode. Pode, gente. Aí, olha, não é à toa que as crianças já crescem com essa mentalidade. Quando eu crescer eu vou namorar uma menina. Quando eu crescer eu quero casar com a minha colega, né? Porque virou uma coisa normal. Isso é para quê? Para destruir as famílias. As famílias vão deixando de existir, vão se acabando. Vai chegar um tempo que vai ser raro ver uma família. Vai ser, olha, escrevam, anotem o que eu estou dizendo. Vai chegar um tempo não muito distante que uma das coisas mais raras de se ver vai ser uma família. Uma família constituída, pai, mãe, filhos. Vai ser raro. Quando verem uma família, olha que coisa rara, coisa antiga, né? Uma família. Porque vão se acabar as famílias. Creio, isso é verdade. Então, gente, para nós terminarmos, nós temos que estar alertas. A Bíblia homossexual já está aí. A Bíblia parafraseada para os homossexuais, graça sobre graça. Os desenhos ensinando às nossas crianças que é possível, que é normal, sem preconceito. As escolas trazendo livros sobre isso. E Deus destruiu 2 cidades por causa da imoralidade sexual, por causa das relações sexuais antinaturais, ao contrário da natureza humana. Antinaturais. Eu fico abismado, ver o mundo hoje como está. Gente, é terrível. Vamos orar, aproveitar esse momento então e orarmos. Pedimos a Deus misericórdia sobre a vida das nossas crianças, sobre os nossos filhos, na escola, diante da televisão, diante das telas de celulares, computadores. Sabe lá o que eles veem, sabe lá as mensagens que são transmitidas, sabe lá o que eles ouvem. E nós temos essa responsabilidade, difícil responsabilidade, de ensiná-los no caminho que devem andar, de projetar o caminho deles, de trazer sobre eles o ensino da palavra. Os falsos mestres estão aí em todos os lugares, em todas as áreas da nossa sociedade, na igreja, na educação, na mídia, na política. Falsos mestres em todos os lugares, que ensinam conceitos errados, imorais,
inidôneos. E nós precisamos combater toda essa praga através da fé que uma vez nos foi dada. A fé que uma vez nos foi dada serve de arma para nós combatermos contra essas hostes. Oremos para que Deus nos dê coragem, abrirmos nossa boca. Oremos para que Deus nos dê intrepidez. Oremos para que nós possamos utilizar os meios, os recursos que estão à nossa disposição. Temos a internet, as redes sociais. Podemos lutar contra isso, podemos combater isso. Podemos propagar a mensagem da palavra correta a todos os cantos. Ao invés de ficarmos propagando bobagens, coisas banais, vamos pensar em propagar aquilo que é útil, que vai trazer benefício para as vidas. Assim que Deus possa nos usar, assim que Deus use a tua igreja, assim que Deus use o seu povo, que todas essas hostes infernais que atuam no mundo espiritual sejam vencidas pelo poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. E a igreja do Senhor, nossos filhos, nossos queridos, nossas crianças, adolescentes, jovens, estejam sendo guardados contra toda essa obra do mal, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar para encerrarmos? Coloca um cântico aí para nós terminarmos. E ao mesmo tempo vamos trazer nossas dádivas. Nossas dádivas, aquilo que nós iremos ofertar ao Senhor. Amém? Queremos dar boas-vindas à irmã Deise, que está nos visitando pela primeira vez. Seja muito bem-vinda em nome de Jesus. Amém? Sábado, não se esqueçam, temos a festa das crianças, a partir das 17 horas. Tragam suas crianças, filhos, sobrinhos, netinhos. Não se esqueça também de, se você puder, contribuir com doces, balas, pirulito, aquilo que você quiser, tá? Descartáveis, copos, pratos. Vamos ter algumas coisas que nós vamos oferecer para as crianças. Até brinquedos, se você quiser trazer. Traga que nós vamos fazer uma grande festa para as nossas crianças. Sábado, a partir das 17 horas, aqui no salão da igreja. Amém? Eu creio que sábado já deve estar funcionando a sala do departamento infantil, que foi ampliada. Creio, se a gente conseguir dar uma arrumada lá nesse sábado e domingo, vai estar pronto. Amém? Vamos cantar então, pode puxar aí. Amanhã já é sexta, amanhã tem a tarde da bênção, às 15 horas. E todos os dias pela manhã tem oração no jardim, muito gostoso, das 7h30, 7h15, 7h30 até as 8 horas, né? Amém? Vamos cantar então?